se você começasse a ler um livro e percebesse que ele fala sobre você, que você faz parte dele, não só como leitor, mas também como personagem? Pois é isso que a gente tem no livro A Queda, do autor Albert Camus, que foi publicado em 1956. O personagem principal desse livro é o Jean-Baptiste Clément. Ele é um advogado e que faz um monólogo durante o livro todo, conversando com um interlocutor que é desconhecido, não responde. Mas a gente preenche essa lacuna porque nós temos a continuidade dessa conversa e a gente tem como deduzir o que ele teria respondido. Mas não tem como ter certeza, cada um vai preencher de um jeito. É assim que a gente participa. O livro é sobre mim porque eu sou a pessoa que está conversando com ele. Eu estou, dando continuidade ali a essa narrativa. O livro funciona como se fosse um espelho. Ele vai falar dele e, na verdade, ele está falando também da gente. E aí, a gente vai entendendo que não é sobre ele, é sobre nós, é sobre todo mundo. O Clément, ele é um advogado bem-sucedido que vai contar a história dele, de como que ele saiu de Paris, desse lugar de advogado bem-sucedido, que tinha um escritório em Paris, que estava numa situação super confortável, para mudar de vida e estar ali num bar de Amsterdã, num bairro dos marinheiros, num bar que não era nada nobre e que ele está trabalhando, recebendo muito menos, vivendo num lugar que ele não, que por estilo de vida anterior ele não se imaginaria vivendo ali. Ele vai contar que a vida dele mudou a partir de alguns eventos que aconteceram. Só que ele nos leva a, lá no início, entender como que ele era antes, para a gente entender as mudanças que aconteceram. Então ele diz que o tempo todo que ele era uma pessoa que se achava, ele tinha qualidades acima da média, ele se achava muito inteligente, mais inteligente, bonito, bom profissional, bom em tudo que ele fazia. Até naquilo que ele não fazia, ele não tinha habilidades, ele dizia que se ele tivesse tempo, ele seria o melhor, ele conseguiria ser muito bom. Só que ele também se achava muito ético, muito generoso, e todo mundo que convivia com ele confirmava isso. Ele tinha realmente atitudes muito louváveis, que ele chegou a dizer, ele era invejado, era invejável o estilo de vida dele. E aí vai acontecer que, vivendo desse jeito, como ele disse, se achando acima dos juízes até, dos tribunais que ele participava, sempre do lado certo, sempre defendendo a causa certa, tendo um desprezo pelos juízes, a vida dele vai mudar a partir do momento em que ele está passando, caminhando, passando por uma ponte, e aí observando o rio, ele escuta uma risada atrás dele. E aí olha, para os lados, para trás, tentando procurar de onde estava vindo, identificar, não consegue identificar. Aquilo dá um estranhamento, uma ansiedade, apesar de que era uma risada boa. Só que ele vai para casa incomodado com aquilo. Na verdade, aquilo foi um gatilho para uma outra situação que tinha acontecido com ele, que ele parece que estava tentando ignorar, esquecer, mas que marcou muito ele, que foi naquela mesma ponte, naquele mesmo rio, a queda de uma pessoa atrás dele. Ele caminhando, e aí de repente ele sente que tem alguém e essa pessoa cai nesse rio. Pelo barulho, ele sabe o que aconteceu, a pessoa se jogou e ele não vai lá para poder ajudar, ele não volta, continua o seu caminho por algum motivo, e essa omissão gerou uma culpa, e é isso que vai fazer ele ter uma reflexão sobre a vida, sobre tudo, e vai mudar completamente o destino dele. E aí ele resolve mudar tudo, se muda de cidade. De Paris para Amsterdã, a gente tem uma queda geograficamente. Uma queda, tanto geograficamente, que a gente está falando do título do livro, a gente poderia tentar entender o que é essa queda, e a gente vai ter outras quedas também, a queda da pessoa da ponte, a queda dele, do estilo de vida dele, do status de vida dele, e também uma queda moral, e uma queda nossa, a nossa decadência também, quando a gente começa a entender e a refletir certas coisas. E também faz uma relação
com os textos bíblicos, com a queda do ser humano pelo pecado do paraíso. É muito interessante. Ele vai continuar o livro fazendo uma confissão. Então ele diz para esse interlocutor lá no início da conversa que ele era um juiz penitente. E aí ele não dá muita explicação inicial sobre o que é essa profissão, ser juiz penitente. Depois ele conta que ele era advogado. Então, essas duas profissões, né? Eu sou advogado, eu defendo, eu sou juiz, eu julgo. Ele está, durante toda a história, fazendo uma confissão e, ao mesmo tempo, se colocando nesse lugar de culpado, né? Mas, ao mesmo tempo, também fazendo um julgamento. E é muito interessante porque, quando ele vai julgando, se acusando, se auto-acusando, né? Ele está fazendo com que a gente pense sobre nós, né? Sobre o que ele fala dele, o quanto aquilo tem a ver com a gente. E ele faz com que a gente também faça uma revisão da nossa vida, né? Das nossas atitudes. E aí a gente começa a não ter coragem de acusá-lo. E aí ele fala sobre isso, né? Que todos nós, aquilo que ele está falando diz de todos nós, só que ele conseguiu perceber que ele, né, as acusações que ele estava fazendo, que ele não era tão bom assim quanto ele se julgava antes, e por ele conseguir perceber isso, ele era superior. E isso marca a superioridade dele, o direito de falar. Da mesma forma que antes ele já se sentia superior, né, usando a mesma estratégia. Com essa superioridade, ele está também nos acusando. E a gente não consegue mais acusar ele, né, porque quem é culpado, se todo mundo é culpado, então ninguém pode julgar ninguém. A gente não pode. Ele está meio que se defendendo dessas acusações do outro pelo fato de ele mesmo se julgar. E aí ele se torna espelho nesse sentido, né, de que no final ele vai nos convidar para fazer essa mesma autoanálise. E aí a confissão que ele fez, né, quando ele termina, pronto, agora é a nossa vez. Ele já nos ensinou o caminho, né? Faça aí uma reflexão, um exame de consciência e tenha, né, conhecimento de quem você é, né, da origem das suas atitudes, né, de fato. Eu até separei um trechinho aqui no meu caderno de leituras, onde eu estava anotando, que no final ele fala assim: eis o que nós somos. Quanto mais me acuso, mais tenho o direito de julgar os outros. Falando dessa superioridade dele, né? Porque no fim ele aceitou a duplicidade, que todo ser humano tem características contraditórias, né? Somos capazes de boas ações, mas também somos capazes de intenções, né? De ter ali intenções negativas, inclusive em relação a essas boas ações. É um livro muito bom, é um livro que é realmente espelho, faz a gente pensar, ele está falando da gente. Eu fiquei até com uma certa curiosidade se aquele excesso de acusações que ele faz contra si, se é aquilo tudo mesmo, se é real, ou se ele está usando talvez uma ironia para que a gente, né, você está falando da gente, ou se ele está falando de todo mundo, então ele poderia estar pegando ali erros, né, situações que acontecem com várias pessoas e aí colocando como se tudo tivesse acontecido com ele, se ele fosse aquilo tudo, para ser uma representação nossa, né, de qualquer pessoa que esteja lendo, porque é isso que acontece. Eu acho que qualquer pessoa que lê A Queda vai entender, né, vai se identificar, vai dizer: eu estou de fato no livro. Tudo que ele faz sou eu e sou também o interlocutor, alguém que o entende de verdade. E esse é mais um dos livros do Camus que eu li e indico. Aqui no canal também tem A Peste e o Estrangeiro. Obrigada a você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal, assista aí os outros vídeos que já tem do Camus, se você gostou, e até o próximo. Obrigada!